Olha que bênção, agora sim. Boa noite a todas, a paz do Senhor Jesus. Vou fazer a oração para nossa Rabi derramar aí o que o Senhor entregou para ela, que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, o Senhor é o convidado de honra aqui dessa reunião que acontece todas as segundas-feiras. Eu creio, Pai, que o Senhor tem uma palavra que o Senhor colocou no coração da tua filha e que vai nos direcionar, que está vindo direto do alto para os nossos corações. Uma palavra que tem algo para acrescentar, para confortar, talvez para exortar, para fazer a diferença na nossa segunda-feira, na nossa semana. Nesse momento eu peço, Pai, que o Senhor silencie da nossa mente, do nosso coração, todas as preocupações, todas as distrações, tudo aquilo, Senhor, que pode nos atrapalhar de receber o que o Senhor tem para nós. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor guarde a Raabe, a casa, a família. Nós repreendemos, Senhor, toda seta, todo mal, tudo aquilo que não provém de Ti. Que o Senhor acampe os Teus anjos nesse momento na casa dela. Que o Senhor guarde os filhos, a família, e que tudo que sair da boca dela venha diretamente do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós apresentamos esse culto e entregamos e consagramos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Rabi, pode deixar Deus te usar, começar a hora que você quiser. Boa noite, manas. Paz. Ai, tá até mais confortável esse olho, muito de carinho conhecida, só que não. Ai, gente, pensa num branco que deu na minha cabeça. Misericórdia. Só que você passar do dia que a Thalita convidou até hoje, procurando palavra, e aí eu tinha já feito um esboço há uns dias atrás, e parece que subiu toda a Bíblia da minha cabeça, só ficou essa parte. Meu Deus do céu. E pensa no levante também. Ontem, antes da Thalita mandar mensagem de confirmação, aí ela falou assim, perguntando se estava tudo bem, estava tudo ok. Aí eu, tá, confirmei. Quando eu terminei de responder, eu tive uma notícia muito péssima. Eu tive um abatimento que eu fiquei, meu Deus do céu, quase que eu volto lá e desmarco. Aí o Senhor, não. Eu falei, amém, Jesus, bora lá, bora. Tá na guerra para lutar, né? Não pode recuar. Então, meninas, todas vocês já me conhecem lá do Devocional, eu sou a Raabe, e a passagem que tocou muito ao meu coração, todos esses dias que eu folhei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse procurando alguma coisa, foi essa de João 4, sobre a mulher samaritana. A gente está acabando de sair aqui, véspera do Dia das Mulheres, né? Embora eu, particularmente, acho que isso é só capitalismo, que todo dia é o nosso dia, todo dia a gente tem que amar, presentear. Eu sou daquele tipo de gente que eu não gosto de presentear só quando é dia de dar presente. Eu acho que todo dia é dia de dar presente. Se você pode fazer alguém se sentir especial, faça. Eu acredito muito nisso. Só que tem gente que precisa ser lembrado, né? Tem o Dia das Mulheres, Dia das Mães, Dia de sei de quê, sei de quê. E aí, enfim. Mas é isso. João capítulo 4 diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não o batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Eu vou dando umas pausas aqui e nós vamos explicando. Aí eu fiquei olhando, cara, se era necessário, era uma coisa que necessária é uma coisa que não pode ser adiada, que não pode deixar de fazer. É uma coisa que é necessidade, não era só, tá precisando, não, eu tenho que passar, não, era necessário. Jesus determinou que era necessário passar por aquela cidade. E aí eu
Procurei saber o significado e diz que necessário é absolutamente preciso, essencial, indispensável, que não pode ser evitado. Ou seja, grande necessidade. Não tem como não fazer. E, seguindo. Foi-se, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, e assim junto da fonte. E assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Glória a Deus. Desculpa, gente, é porque está pegando aqui. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, porque não mais, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas, ou por que falas com ela? Até aqui. Eu estava prestando atenção nessa palavra e tem muita coisa a ser dita. Eu acho que esse capítulo aqui, ele revela muita coisa acerca do ministério de Jesus, da bondade, da misericórdia, fala sobre adoração, sobre a rixa dos judeus, mas eu quero focar nessa mulher. Para encurtar, no 7, ele fala: veio a mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Quando Jesus pede para essa mulher me dar de beber, coisa da minha cabeça, eu entendo que não era só sobre a água. Muitas vezes o Senhor, ele nos pede alguma coisa. Antes de nos dar uma coisa, ele nos pede, mesmo tudo sendo dele. A palavra de Deus diz que toda a terra em sua plenitude é do Senhor. Então a água, o sol, as frutas, tudo é dele. Então tudo que ele pedir da gente já é dele. Só que ele quer ver a intenção do nosso coração. Na verdade, ele não quer nem ver, ele quer nos mostrar a intenção do nosso coração. Onde que está o nosso coração quando ele pede, me dá? E eu comecei a me perguntar: Senhor, o que o Senhor tem pedido de nós? Nós não tá entendendo o que o Senhor quer. Porque quando ele pede me dá de beber, é uma desculpa para ter um diálogo com aquela mulher. E aquele povo não se comunicava, eles tinham uma rixa.
Tanto é que no decorrer do texto vocês vão ver que ela fala, os judeus não se dão com os samaritanos. Ou seja, ela começa a observar e se perguntar, como que esse cara está falando comigo? Por que ele está me pedindo alguma coisa? O que ele quer de mim? E Jesus, quando pede me dá de beber, é simplesmente uma desculpa para alcançar o coração daquela mulher. Então, eu queria que você guardasse no seu coração a seguinte frase: quando o céu te pedir alguma coisa, ele vai te devolver, mas ele vai te devolver de uma forma extraordinária. Não tenha medo de dar para o céu o que ele te pedir. Quando Jesus te pedir alguma coisa, mesmo que o poço seja fundo. E falando em poço, eu fiquei pensando, Senhor, às vezes a gente se encontra num poço fundo, sem saída, sem saber o que fazer. Como que a gente vai entregar uma coisa que a gente está precisando? Como que a gente vai dar uma coisa para um estranho? Como que a gente vai ter um diálogo, baixar a guarda para alguém que a gente nem conhece? Era uma rixa muito antiga. E não era comum um homem pedir alguma coisa para a mulher, muito menos um judeu com um samaritano. E ela tenta se esquivar desse diálogo, ela tenta se esquivar de Jesus, mas ele já sabia o que ele estava fazendo ali. Ele sabia que era necessário ter aquele diálogo, ele sabia que era necessário pedir aquela água para aquela mulher, para que ele viesse se revelar para ela de uma forma especial. E quantas vezes o Senhor nos pede alguma coisa, me dá, e a gente rejeita, a gente não entrega para o Senhor. A gente bota desculpa de coisa A, ou de coisa B, ou de rixa, ou de qualquer outra coisa que a gente invente como desculpa para não entregar para o Senhor aquilo que Ele está nos pedindo. Às vezes é um costume, às vezes é um vício, às vezes é o nosso tempo. Você e eu, nós sabemos que o Senhor tem pedido e que nós temos negado diante dele. Então, quando Ele pedir, me dá, Ele já tem a resposta para você lá na frente. Às vezes custa muito caro dar alguma coisa que a gente tanto gosta, ou que a gente está apegado, mas quando a gente decide servir ao Senhor, a gente decide automaticamente deixar fluir o rio de água viva. E esse rio, ele vai levando, ele começa a fluir, ele vai levando aquilo que é imperfeição, aquilo que é pecado, aquilo que é mau comportamento, aquilo que é falha de caráter, ele vai consertando tudo. Quando Jesus pede a água para ela e oferece a água viva, ela fala assim, Senhor, como que tu vai tirar? Ela começa a olhar para a ótica natural. E quantas vezes Deus nos pede alguma coisa e a gente olha para a ótica natural? A gente olha e fica, mas como, Senhor? Quantas vezes nós recebemos promessas, recebemos coisas que vêm de Deus, e a gente olha para a nossa pequenez humana e fica se questionando, igual essa mulher, como que você vai fazer se eu não tenho nem água para pegar o que é natural, você vai me dar uma coisa que é viva? E ela estava certa em questionar. Até Jesus parar para ela e dizer, eu sou mulher, eu sou suficiente, eu sou o rio que flui. Eu não vou te dar uma água que vai só matar a tua sede. Eu vou te dar uma água que vai te limpar, que vai te purificar, que vai entrar na tua casa, que vai entrar no teu coração, que vai entrar na tua alma, que vai sarar tuas feridas. Porque as coisas de Deus não ficam só no plano natural. Quantas vezes a gente bebe a água, ou já bebeu a água do mundo, por aquele momento, e foi bom, foi satisfatório, mas depois veio o vazio. Somente a água que é viva, que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, é que pode saciar essa sede, que pode sanar essa necessidade, essa carência, essa falta. Quantas pessoas buscam no natural aquilo que só se pode se saciar com o sobrenatural, que é a mão de Deus, que é o rio de Deus. E glória a Deus. Quantas vezes o Senhor nos pede, nós não entendemos, temos medo de entregar e esquecemos que quem nos pede já é dono de tudo. Eu costumo sempre lembrar, quando eu estou nos meus momentos de crise, eu penso, cara, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não vai me deixar só nesse barco. Deus é o rio que flui. Sem Ele eu não posso fazer nada. Eu paro, penso, respiro fundo, digo, Jesus, perdoa. Me perdoa eu estar olhando só para a água que eu posso tirar e beber. E não estar olhando para o teu rio. Porque muitas das vezes a gente olha só para a água natural. Só para a força do nosso braço. Só porque a gente pode fazer. E acaba deixando de lado aquilo que o Senhor falou.
E eu fico pensando assim, quantas vezes a gente pega aquilo que é natural, a nossa confiança, a força do nosso braço, o que a gente pode, o que a gente faz, ou o que podem fazer pela gente, e a gente esquece da palavra de Deus. A gente acredita mais na gente ou mais no homem do que no Senhor. Sendo que a própria Bíblia vai dizer que a gente não pode temer o homem, ou não pode esperar do homem, tem que esperar de Deus. E a gente peca por falta de entrega e falta de confiança no Senhor. E Deus não chamou a gente para desconfiar dele. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando eu pensei nessa palavra, eu pensei no coração dessa mulher. Como que essa mulher estava? Uma mulher que já tinha tido 5 maridos, estava com um que não era dela. E eu comecei a meditar no emocional dela, como que devia estar bagunçado. O que a mulher fazia no sol de meio-dia buscando água? Qual que era a vergonha que essa mulher tentava esconder? Qual que era a necessidade que essa mulher tinha? Porque, para mim, se fosse normal alguém pegar água nesse horário, tinha um monte de mulher lá, não tinha só ela. Então, essa mulher estava muito envergonhada, ela estava muito acabada, ela estava muito destruída, o coração dela estava muito, muito para baixo. Tanto é que quando Jesus começa a conversar com ela, ela já começa a explorar. Quando a gente está ferido, quando a gente está machucado, às vezes a gente começa a dar patada em quem não é para dar patada. A gente começa a agir como aquele cachorro que machucaram ele, alguém chega para ajudar, e em vez de ele aceitar ajuda, ele morde, porque ele quer se defender. Ela queria se defender. Tipo assim, eu sei que ele é judeu, na cabeça dela, ele é mais puro do que eu, ele sabe onde é que adora, ele sabe o que é que faz. Quem sou eu para estar falando com esse cara? Eu estou vendo que ele é um mestre, eu estou vendo que ele é um profeta. Quem sou eu? E ela já começa a se diminuir e a perguntar, Senhor, onde é que a gente adora? Como é que a gente faz? Já denota um coração que estava pronto a se consertar. E é isso que o Senhor quer da gente. Não importa se é judeu, se é samaritano, se é crente, se não é crente. Ele quer corações que se voltem para Ele com sinceridade, que reconheçam o seu erro, que reconheçam que não pode ficar mais só no plano natural. Deus não nos chamou para viver só no plano natural. Deus nos chamou para sair do nível raso, que é só um poço ali que você pega e acabou, e mergulhar no rio de água viva. Os bolsos já foi lá, os pupulhos. E o Salmo 42 vai dizer que assim como a corça anseia pelas águas, a alma do salmista tem sede de Deus. Eu fui pesquisar sobre a corça. Aí ele fala que quando está há muito tempo sem tomar água, está muito tempo que não tem contato com água, ela começa a exalar mau cheiro. Desculpa, eu estou muito emocionante. E aí eu fiquei pensando, cara, que ligação doida, né? Que eu fiquei procurando palavras que têm a ver com água, com rio, e essa me chamou a atenção, por isso que eu escolhi o louvor. E pulando da Samaritana, e fazendo a junção das duas passagens, eu fiquei pensando, essa mulher estava fedendo, essa mulher estava mal cuidada, devia estar com ferida no corpo, na alma, na mente. E ela estava exalando o cheiro que as pessoas não queriam estar perto dela. Porque se quisessem estar perto dela, não estava meio-dia no poço. E a corça, ele é um animal tão fofinho, tão bonitinho, tão esperto, veloz, escala montanhas. Do mesmo jeito que ela corre no plano, ela corre no lugar que é íngreme. E ela sabe da necessidade da água que ela tem. Porque se ela ficar sem tomar água, se ela ficar sem estar ali, sem ter acesso à água para ela beber, para ela se saciar, ela começa a ferir o corpo, ela começa a exalar um cheiro e atrai predadores. E ela não tem nenhuma defesa, a não ser a velocidade e a inteligência. E assim somos nós. Quanto mais tempo a gente passa no poço, olhando para o natural, mais a gente fede. Quanto mais tempo a gente passa confiando só na nossa agilidade, só na nossa naturalidade, no nosso intelecto, na nossa força, mais a gente exala os cheiros que Deus não quer sentir. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E eu queria te fazer uma pergunta, assim como eu me fiz. Qual que é o cheiro que você tem exalado? Você precisa correr e mergulhar para que os seus adversários fiquem na beira do rio esperando até cansar? Porque é assim que aquele animalzinho faz. Ele entra, mergulha até onde não dá pé, fica só com o narizinho de fora. E aquela água vai tratando. E aquilo que é adversário dela, aquilo que é o predador dela, cansa e vai embora. E ela está guardada, ela está segura no rio.
E quando ela sai dali, ela não exala mais aquele mau cheiro. Assim somos nós. E assim ela era aquela mulher. Ela chegou naquele poço, ferida, machucada, maltratada, sangrando de alma. Só quem sabe a dor que é sangrar de alma entende essa palavra. Só quem sabe a necessidade de ser aceita, de ser encontrada. Só quem sabe a necessidade de encontrar o rio percebe o quanto necessita e o quanto não pode mais continuar só na beira do poço. Só quem sabe o que é mergulhar num rio sabe o quanto que é mais difícil permanecer na boca de um poço. E não sei se todas vocês já tiveram a oportunidade de mergulhar no mar, de mergulhar num rio. Como que é diferente? Você banhar de baldinho e você banhar num rio. Não tem comparação, gente. E é assim que o Senhor nos chama hoje. Para nós entregarmos. Não se preocupar com o que aconteceu, com o que deixou de acontecer. Se é samaritano, se é judeu. O Senhor nos chamou para derramar nele aquilo que não agrada, aquilo que não cheira bem, e deixar o rio lavar. E assim como ele faz com a costa, ele fazer conosco, nos tornar o bom perfume de Cristo, e nos fazer alcançar muitas outras mulheres que precisam disso. Então, quando o Senhor te pedir alguma coisa, seja me dar de beber, me dar de calçar, me dar de vestir, me dá um abraço, me dá uma mensagem, entrega para o Senhor, porque ele não fica devendo nada para ninguém. A Bíblia diz que quando ele pede, aí fala, quando foi que eu te vi, não te alimentei, não te vesti? Ele fala, quando você fizer uma coisa dessas para um dos meus pequeninos, você está fazendo para mim. E quantas vezes a gente pede a oportunidade de derramar da nossa graça, da graça que o Senhor derramou em nós, nas outras pessoas, por deslize, por bobeira, por distração. Está tão preocupado com o que é físico, com o que é natural, que esquece que nós fomos chamados para viver o sobrenatural de Deus. Eu sei que viver aqui na Terra é bom, que o conforto é bom, que muita coisa aqui é boa. Mas a gente nunca pode esquecer que a gente é peregrina aqui nessa Terra. E que de onde Deus te tirou, da situação que Deus te resgatou, Ele te convida a arrancar outras pessoas também daquele lugar. Deus não te chamou para te ficar na beira de um poço. Deus te chamou para mergulhar no rio. Deus te chamou para revelar o pão da vida através da sua vida. Deus te chamou para alimentar a muitos. Deus te chamou para dar banho em muitos. Para erguer as mãos para muitos. Para sustentar a muitos. A Bíblia inteira vai falar sobre isso, sobre servir. Deus pega a pessoa mais inútil da face da terra. Deus pega a pessoa mais pecadora, limpa, sara, transforma. E você sabe que deu certo quando você começa a ver aquela pessoa que você não dava nada por ela, agindo. Esses dias eu tive um exemplo disso na minha casa. O meu passado não é muito legal, não. Eu nasci na igreja, mas desviei só para arrebentar a cara. Eu digo que foi necessário, porque eu era muito soberba. Eu achava que porque eu tinha nascido na igreja, porque eu era isso e aquilo outro, eu era melhor do que os outros. Eu não tinha misericórdia. Eu olhava para as pessoas e ficava olhando assim e falava, para que faz isso? Que coisa feia, não precisa disso. Eu não entendia que cada um tem a sua fraqueza, até um dia eu caí. E ficar fedendo, igual a costa sem água. Aí a gente começa a entender o porquê que ele largou as 99 e foi buscar um que ficou. Então, só sabe o valor da misericórdia quem um dia precisou dela. Só sabe o tamanho das vestes da misericórdia quem um dia precisou usar. Quem um dia precisou ser trocado os carrapichos, tirar das roupas de mendigo e ser vestido. E quando o Senhor nos chama, Ele não nos condena. Ele abre os braços e diz, vinde a mim, vós que estás cansado, sobrecarregado, tomai sobre vós o meu fardo que é leve. Ele troca a nossa imundícia, ele troca a nossa podridão pela presença dele. Nos dá roupa nova, calçado novo, anéis novo. E a gente não pode esquecer disso. Vocês me desculpem que eu estou muito emocionada, porque eu fico pensando tanto que Deus já fez por mim. Não era para mim estar mais aqui. Não era para mim nem existir mais. Ou se fosse para existir, eu tinha arrebentado a vida de muita gente. E tipo, não era coisa feia, não. Era só a amargura. Eu acho que quando a pessoa está viva e não quer mais viver, ela chegou no fundo do poço. Porque não importa o que a pessoa tenha, nada está bom para ela. E era assim que eu vivia.
Se eu tivesse que comer, se eu não tivesse que comer, eu não estava feliz, eu não estava feliz com nada, eu só queria não existir. E eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. E aí um dia, eu estava numa oração, e eu falei, Deus, fala comigo. Porque sempre quando a gente desviava e tal, eu via o Senhor falando, Deus usava o profeta e tudo, e eu falava, Deus, fala comigo. E aí o Senhor usou um homem para falar comigo, mas não do jeito que ele falava. Estou fugindo um pouquinho do contexto, mas eu senti de Deus te contar. E aí eu olhava assim para ele, e ele falava assim, moça, eu tenho uma palavra de Deus para ti, mas tu não vai gostar. Eu olhei assim para a cara dele e falei, pode falar, moça, pode falar. Eu desviada. Falei, Senhor, eu só vou voltar quando o Senhor falar comigo. Olha como é rebelde a pessoa. Exigindo que Deus falasse com ela. Meu Deus do céu. E aí o Senhor usou aquele homem e falou assim, você falou assim no seu pensamento, que você só ia voltar se o Senhor falasse contigo. E o Senhor manda te dizer. Ou seja, não foi assim, assim eu te digo, assim diz o Senhor manda te dizer. Ou seja, ele tá mandando um recado, ele não tá falando comigo. E eu já fiquei assim, poxa, ele não vai falar comigo. E aí o Senhor mandou te dizer que ele não toca em templo imundo. Aquilo doeu muito. Falei, cara, sou imunda para Deus. Te arrepende. Lembra de onde tu caiu e volta, porque no mundo não tem lugar para ti. E aí falou um tanto de coisa. Satanás não me amava, que tudo aquilo que eu estava vivendo era uma cilada do inimigo e que Deus não tinha aquilo para mim, para me lembrar das promessas, que elas estavam de pé, mas tinha condicionado a estar em obediência ao Senhor e que ele não tocava em templo imundo, que eu tinha que me purificar e me limpar e me banhar no rio. Eu já tô rindo, mas no dia eu chorei tanto, eu me senti envergonhada, eu me senti realmente imunda. Aí depois eu parei, pensei, eu falei, Deus falou que não toca em templo imundo. Eu ainda sou um templo, eu só preciso me limpar. E é isso que Deus faz com a gente. Ele nos chama ao arrependimento, ele chama para a gente se lembrar de onde a gente caiu. Ele chama a gente para restaurar, para curar, para limpar. E isso me deixou muito feliz. Eu estava vivendo uma situação de morte em vida. Eu estava como essa mulher. Eu estava indo buscar água meio-dia, porque eu tinha vergonha do casamento meu que não tinha dado certo. Eu tinha vergonha que eu tinha um filho e não sabia como cuidar dele. Eu tinha vergonha porque eu não sabia como chegar diante de ninguém, porque eu estava sendo mãe solteira. Eu não sabia como que eu ia congregar, porque no ciclo de oração não podia, no jovem também não podia. E na oração eu não podia pregar, eu não podia cantar, eu não podia fazer parte de nada, porque eu estava como essa mulher. Eu estava suja. E quando eu recebi essa palavra, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor me aceita. E a partir daquele momento eu comecei a orar ao Senhor e pedir que esse rio me limpasse. E minhas irmãs, às vezes o rio vem com as pedras, assim, sabe, na água, que arranha a gente, dói pra caramba. Mas o resultado é muito bom. Eu ainda não sou quem eu queria ser. Eu fico pensando assim, eu queria ser assim, assim, assim. Mas eu não sou mais aquela pessoa que Deus olhou e falou assim, eu não toco em templo imundo. E eu queria deixar essa mensagem ao coração de vocês. Permita que o Senhor peça e entregue. E todas as vezes que Ele te pedir algo, Ele vai te devolver. Ele vai te devolver dobrado. Ele vai saciar a sua sede. Ele vai retribuir na vida dos seus. Ele vai te devolver de alguma forma. Eu me lembro que eu sempre gostei muito de criança. Muito, muito mesmo. Toda criança que eu pegava, eu queria banhar, eu queria cuidar. E no lugar que eu morava era muito carente. E as mães, acho que tinham um parafusamento, largavam os meninos tudo lá. E eu catava esses meninos tudo. Os filhos das minhas primas, catava, dava comida, fazia mamadeira, enfim. Eu ficava brincando de boneco o dia inteiro com os filhos dos outros. E eu nunca entendi por causa
por que era aquilo. Meu pai brigava, ameaçava de me dar uma surra se eu pegasse o filho da minha prima, que era porque ela queria ter o filho dela, não sei o quê. E ele não entendia, eu também não entendia na época, mas aí eu ficava, não, mas tadinho, o menino não tem culpa. Até que um dia eu precisei de alguém para cuidar do meu filho. E aí um dia eu, desesperada, falei, Senhor, eu não tenho uma babá para cuidar do meu filho hoje, o que eu vou fazer? E eu ouvi nitidamente o Senhor falando comigo, você plantou sementes. Quantas vezes você cuidou do filho que não era seu? Você balançou no colo criança que não era sua. Eu vou levantar alguém para cuidar do teu filho, não se preocupe. E sabe, aquele desespero passou e Deus sempre proveu. Quantas vezes não tinha, assim, alguma coisa, tipo, a provisão para aquele mês de aluguel, a provisão para aquele remédio. Eu falava, meu Deus, e agora? E o Senhor falava, confia, confia. E eu ia lá, cantava, orava para Deus me acalmar, porque eu começava a cair de desespero. E o Senhor mandava socorro através de estranhos. Então, vale a pena. Vale a pena se encontrar com Jesus, se despir diante dele e dizer, Deus, eu sou essa mesmo. E eu estou aqui. Eu preciso desse rio. Não para saciar a sede momentânea, mas para que eu nunca mais torne a ter sede do mundo. Para que eu nunca mais torne a querer beber do lixo que o mundo traz. E é isso que eu tenho trago para a minha vida. Tenho pedido a Deus todos os dias. Que Ele sempre me lembre de onde Ele me tirou. E que Ele sempre faça fluir na minha vida e através da minha vida. O rio. O rio que não vai entulhar. Um rio que não vai olhar para o natural, que não vai se render às coisas que tem aqui na terra, que é passageira. Eu sempre peço para o Senhor que me faça ver com olhos espirituais, que me faça ver onde eu posso ser útil, onde eu posso ajudar, onde eu posso glorificar o nome dele, onde eu posso anunciar a palavra dele. Com aquela mulher, ela volta na vila, ela anuncia o Senhor, e muitos creem na palavra do Senhor, através daquele testemunho, através daquela palavra dela. E é isso que eu tenho pedido para o Senhor Jesus, transforma a minha vida, para que através da minha vida o Senhor continue transformando também. Faça de mim, Senhor, um rio na vida dos meus filhos, na vida da minha família. Faça de mim, Senhor, alguém útil no teu reino, que eu não venha olhar para um lado nem para o outro. Não venha olhar para as circunstâncias porque elas vêm, irmãs. Que eu não venha olhar para as tribulações porque elas chegam. Que eu não venha olhar para a tristeza, para o desânimo, porque ele vem um dia. Mas que eu venha olhar sempre para ti, Senhor. Que eu venha lembrar que eu sou peregrina aqui na terra. E que qualquer coisa que o Senhor confiar a mim, que qualquer coisa que eu venha passar, eu vou saber que o Senhor está comigo. E eu sei que eu vou vencer toda e qualquer batalha se eu estiver na tua presença, se eu estiver em obediência, se eu estiver buscando estar sempre nesse rio. Se eu não olhar para o poço e olhar para o rio, eu vencerei todas as coisas que me forem confiadas. É isso, manas. Eu nem consegui ler o esboço. Eu espero que Deus tenha tocado no coração de vocês, que vocês sejam essa missionária que saiu do poço para um rio, que ela nunca mais precisou pegar água de baldinho, porque dentro do coração dela houve cura, houve transformação. E uma cidade inteira foi impactada por aquele testemunho e pela passagem de Jesus naquele lugar. Que vocês sejam essa ponte que liga o homem a Deus, que vocês sejam essa ponte que conecta vidas, que restaura vidas, que sacia almas, porque esse mundo está tão doente. Você não vê mais ninguém morrendo de fome, assim, por perto. Você não vê mais ninguém sofrendo disso ou aquilo, não. Você vê alguém sofrendo de alma, pessoas que querem tirar a sua própria vida, pessoas que têm tudo e não têm nada, porque não tem Cristo. Então, que nós sejamos essas pessoas que anunciam esse Deus, que anunciam esse reino que é diferente, esse reino que não te olha pelo que tu tem, que não te olha pelo que tu é, te olha como filha. E você como filha resgatadora, você como filha é uma pessoa que carrega o amor e a identidade de Cristo. Que você venha ser transformada e transformar a cada dia pessoas para o reino de Deus. Era isso, meninas. Muito obrigada pela oportunidade, pela paciência. Desculpa a choradeira, porque hoje eu estou muito sensível. Eu estou derretendo aqui, me segurando para não chorar mais, porque pensa numa semana de baque. Foi um baque atrás do outro. Eu digo, meu Deus, falaram que era só um leão, acho que o senhor soltou os da Copa do Daniel tudinho para cá, para casa. Jesus manda eles embora. Mas nós vamos ficar de pé, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe.
e que da vida de vocês jorre rio de águas vivas sempre. Que vocês sempre sejam aquela pessoa que esteja preparada para derramar na vida de alguém. Um cheiro. É tão fofinho ver você assim, quebrantada. É tão lindo ver você assim, que você tem... As pessoas que te olham e que não te conhecem, vê esse olhar expressivo, essa sobrancelha marcante e fala, essa é braba, é durona. Igual caranguejo. É essa impressão que passa. Só que quando a gente conhece, que a gente começa a se relacionar, começa a conhecer um pouquinho melhor, e principalmente vendo como você fica na presença do Senhor, a gente vê que você realmente é um doce de mulher. É um doce de menina, a menina dos olhos de Deus. Aquela que conhece o Senhor em várias situações da vida, que teve a oportunidade, se permitiu ter a oportunidade de conhecer o Senhor de várias maneiras. E quando você estava falando, eu até anotei aqui, o que acontece quando Deus se revela para nós? E quando você foi compartilhando o seu testemunho e falando a respeito dessa ministração, dessa palavra, veio no meu coração, quando o Senhor se revela para nós, acontece uma transformação espiritual. Quando Deus se revela para nós, a gente passa a ter uma consciência sobre os nossos princípios, sobre nossa moral, sobre quem nós somos e como nós estamos nos comportando. E como nós já nos comportamos e como está sendo a nossa postura agora. Quando o Senhor se revela, a gente começa a ter experiências pessoais. E o Senhor, ele vai levando, através desse momento que ele se revela para nós, ele vai levando a gente lá no nosso íntimo, no nosso profundo, que é onde vem trazendo essa consciência, que é onde vem acontecendo essa transformação. E eu acho importante, porque se acontecesse o contrário, talvez a gente não teria o mesmo efeito, não teria muito sentido desse encontro, do momento em que o Senhor se revela para nós e a gente querer só contribuir com aquilo que ele está falando, contribuir com aquilo que a gente quer compartilhar para as pessoas, falar a respeito de Jesus para as pessoas, sem ter passado por esse processo de transformação, de profundidade, de consciência, de reencontro. Enquanto você estava falando, eu fui pensando em tantas coisas a respeito de mim mesma, a partir do momento em que o Senhor se revelou para mim. Quantas coisas a gente precisa permitir que Ele invada, que Ele faça, que Ele transforma, que a gente mergulhe, que a gente realmente se permita ser limpa, para que outras coisas começam a fazer sentido, para então a gente sim exalar esse perfume e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Compartilhar com pessoas e declarar aquilo que não só a gente acredita, mas aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está experimentando. Isso tem batido na mesma tecla e tem falado muito comigo constantemente. A gente precisa viver e experimentar para que aquilo que a gente compartilha tenha fundamento, tenha base, crie raízes nas pessoas. Em que através daquilo que a gente declara, o Senhor possa se revelar através daquilo que nós estamos declarando, porque aquilo está saindo de verdade. Sabe? Então, que cada uma aqui se permita. Talvez ainda hajam coisas obscuras, ainda hajam coisas para o Senhor se revelar, para que o Senhor tenha espaço, tenha um tempo no seu poço, sabe? Para conversar com você e para se abrir, para você se abrir, para ele entender, para ele mostrar e dizer que entende, que você tem uma chance, que tem oportunidade de literalmente fazer a diferença na vida de outras pessoas através daquilo que você verdadeiramente vive.
Tem pessoas que não estão se permitindo passar por esse processo. Tem pessoas que não estão dando a oportunidade de sentar nesse poço e de literalmente ouvir aquilo que o Senhor Jesus tem para revelar a teu respeito. Tem pessoas que não estão tendo coragem de ouvir o que o Senhor tem para falar a respeito dela mesma, da pessoa mesma. Manas, irmãs, não sei se tem alguma aqui que não é mana. Coisa mais difícil é você sentar e você ouvir o Senhor falar de você. Coisas que vão doer, que vão te constranger, que vão te envergonhar. E você vai falar, eu não estava preparada para ouvir isso. Eu talvez não sou merecedora de estar aqui nesse lugar. Só que quem se permite dar lugar para ouvir, para receber aquilo que ele está entregando, consegue mudar a perspectiva da própria vida, consegue mudar muitas coisas. Eu estou passando por uma fase, eu estou passando por um momento em que o Senhor tem mostrado algumas coisas para mim, de mim, que está doendo. Porque eu falo assim, que momento que eu dormi? Que momento em que eu perdi noção de algumas coisas que estão acontecendo na minha vida? Rabi, você está aqui ainda, né? Você ficou travada no grandão e estou vendo duas pessoas aqui. Você está aí? Tô, tinha caído aqui a minha conexão. Mas não estou te vendo. Então, meninas, se tiver algum lugar que vocês ainda precisam sentar para ouvir ele falar de coisas a teu respeito, que talvez ninguém saiba, mas que ele sabe, e que ele vai revelar para você, e que vai doer, que vai te constranger, que vai te envergonhar, deixa ele fazer isso. Não corre dessa conversa. Não foge desse bate-papo. Não foge desse confronto. Porque esse confronto, por mais que seja horrível no primeiro instante, ele vai mudar a sua história. Ele vai fazer você ter uma experiência diferente, uma transformação diferente. Vai fazer você ir para um lugar que talvez sozinha você não vai conseguir. E maquiando a situação, você também não vai conseguir. É muito complicado isso, mas a gente precisa dar oportunidade para sentar nesse lugar. Vocês acham que vocês têm alguma coisa ainda para ouvir do Senhor? Eu não estou falando de uma amiga, eu não estou falando de um parente, eu não estou falando de um irmão, de uma irmã, não estou falando de um profeta. O que está vindo no meu coração para compartilhar com vocês, mediante esse testemunho, essa ministração da Rabi, é isso. Existe alguma coisa que vocês ainda precisam sentar para ouvir o Senhor falar, que ninguém nunca falou e talvez não tenha coragem, mas Ele vai te falar e você está preparada para ouvir? Ou vocês acham que não tem mais nada, que está tudo ok? Vocês acham que está tudo ok? Não tem mais nada para ouvir? Nenhuma verdade? Nada a teu respeito que o Senhor precisa se revelar para você ainda e falar e abrir os teus olhos? Eu tenho certeza que tem. Tenho certeza absoluta. E quantas vezes a gente vai fazendo isso aqui, ó, vista grossa, a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir, é que a gente quer deixar passar. Porque não dá para encarar. Encarar o Senhor frente a frente é muito pior, muitas vezes, do que uma pessoa chegar cara a cara com você e te confrontar. Se a gente, às vezes, é confrontado com pessoas, falam coisas que doem, que incomodam, que constrangem, a gente fica com raiva, não sabe como ter reação. Imagina o Senhor
Porque aí ele vai lá na alma, ele vai lá no fundo, naquela raiz, ele vai trazer à tona coisas que talvez você estava o tempo todo tentando tapar e camuflar, e esconder, e disfarçar, ou fingir que está tudo normal. É isso aí. Então, é muito, muito profundo, Ravi, a sua ministração. Muito profunda, e ela falou muito comigo. Falou muito comigo tudo isso que você compartilhou. E assim, isso vai ficar na minha cabeça agora. Porque tem momentos em que eu sei que eu não sentei no posto para ouvir. Ele estava o tempo todo tentando me ouvir, me direcionar para algumas coisas. Abrir os meus olhos para algumas coisas. A respeito de mim mesma. Sabe? A respeito da gente mesma, de coisas que você fala assim, cara, onde eu dormia, onde eu estava, como que eu faço agora que eu despertei, para onde que eu vou, o que que eu faço, o que que vai acontecer a partir de agora, sabe? A gente tem o exemplo da mulher samaritana, que fala sobre várias coisas, a gente tem exemplo de pessoas que falam sobre pecado, sobre passado, mas, gente, caminhar com o Senhor, não importa quantos anos a gente tem caminhado com Ele, se existirem ainda coisas que o Senhor precisa revelar para nós, a gente precisa estar preparada para poder sentar nesse lugar e ouvir o que Ele vai revelar para nós, porque é só assim que a gente vai conseguir despertar para algumas situações que para nós às vezes estava normal, a gente já estava vivendo, levando a vida como se fosse natural, assim. Que a gente possa conseguir despertar para isso. Mesmo que seja desconfortável, mas que a gente consiga despertar para essa conversa. Em nome de Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Dar um testemunho? Falar alguma coisa a respeito dessa palavra que a Rabi ministrou? Tocou só em mim, mulheres? Ninguém mais sentiu nada? Ninguém mais foi edificada? Ninguém mais foi confrontada? Só eu e a Rabi? Vocês estão quietinhos aí? Ninguém reage? Eu gosto de interação. Gosto de ouvir a opinião das pessoas. Eu gosto de saber se aquela palavra edificou, se essa palavra abriu a mente para alguma coisa. Eu acho muito importante. Vocês gostaram? Solta um coraçãozinho aí para quem gostou da ministração da Rabi. Em nome de Jesus, foi forte, foi poderosa. A gente sabe o quanto o Senhor primeiro fala com ela, separa ela, constrange as batalhas, as lutas que acontecem na nossa vida para que depois a gente possa derramar na vida do outro. Não é verdade? Alguém tem algum pedido de oração? Alguém tem alguma coisa para falar? Deixa eu ver. Às vezes estamos na zona de conforto e não queremos ver o que está diante de nós. Sair da bolha dói, mas é libertador. É isso mesmo, Monique. É isso mesmo. Eu estou passando por umas situações que está literalmente me tirando de uma bolha que eu mesma me enfiei. Eu mesma me enfiei numa bolha. Estou sendo arrancada à força da zona de conforto. E quando eu falei aqui, ó, quando Deus se revela, que é no momento em que ele se revela lá para a moça no poço, para a samaritana no poço, quando o Senhor se revela para nós, ele se revela, as coisas começam a acontecer, só que a partir disso que as coisas começam a acontecer, parece que tudo é escancarado de uma forma assim tão doida, que para onde você olha, você vai enxergando, e você fica, meu Deus, onde eu dormi, o que aconteceu aqui, meu Deus, como que eu volto daqui, o que eu recupero, o que eu faço, eu corro ou eu fico no mesmo lugar? Hoje eu ouvi exatamente isso aqui, você tem 3 opções. Você continua no caminho que você está, você vai para a direita e toma um posicionamento X, ou você vai para a esquerda e toma um posicionamento Y. Qual caminho que você escolhe? Mantendo do jeito que está ou uma das 2 opções? As 2 opções vão ter alguma consequência. O que muitas vezes a gente não pode é talvez estar na inércia, na zona de conforto, sabe? Tá vendo que o negócio não tá dando aqui, você querer continuar aqui.
essa conversa, esse confronto é necessário. É necessário para a gente poder enxergar o que o Senhor está querendo movimentar na nossa vida. Não é fácil, mas é necessário a gente fazer alguma coisa. Deixa eu ver. Do Tube. Do Tube, é isso? Você quer falar alguma coisa, irmã? Você levantou a mão? Rapaz, tudo bem? Tudo bem. Eu participo da oração da Ellen, eu sempre entro, aí eu passou num grupo, eu vi, outras vezes eu já vi a Rabi trazendo uma mensagem, sempre ela se entrega na mensagem, né? Que é impossível você ler a palavra de Deus e não se emocionar pelas coisas que o Senhor fez, né? Antigo e ele continua fazendo. Mas é interessante aqui que eu já ouvi várias mensagens da mulher samaritana. Eu já até preguei na igreja, né? Mas dessa forma, assim, mexeu muito comigo, né? Então, sabe que veio agora no meu coração que um simples encontro que Jesus já tinha preparado esse encontro, né? Já estava tudo preparado esse encontro. Um simples encontro mudou a vida e transformou a vida de uma mulher. Olha que interessante. Um simples encontro transformou e mudou a vida de uma mulher. Então, ela, quando foi encontrar com Jesus, ela nunca imaginou que ela saía dali com uma resposta e um milagre, porque se torna um milagre isso. Um milagre transformador, um milagre curador, um milagre renovador de uma nova vida. Aí eu fiquei imaginando, Senhor, a gente encontra todos os dias contigo, na igreja, aos domingos, domingueiro, nas sextas, nas quartas, mas ainda há ferida na nossa vida. Se a gente analisar como o Rabi está falando, será que você está realmente mergulhada nesse poço profundo ou no raso? Ou você está vivendo sua vida no raso? Ou você está profundamente mergulhado na palavra de Deus? Essa mulher não. Essa mulher foi apenas um encontro para transformar a vida dela e mudar por inteiro, completamente. Ela não foi um encontro e ali conheceu Jesus num poço de Jacó, para simplesmente ela dizer, hoje eu conheci Jesus, tive um encontro e ele transformou minha vida e continuar da mesma forma que ela entrou ali no encontro do poço de Jacó. Não, mudou. E nós, muitas das vezes, estamos anos dentro da igreja, frequentadora dentro da igreja, 10 anos conhecendo Jesus, mas nós não temos essa atitude, esse renovo, essa transformação como essa mulher samaritana. Isso vem no meu coração agora, que nós precisamos ter isso. Ai, Dulce, mas eu estou 10 anos na igreja. Pois é isso mesmo. Eu tô falando por mim, eu estou 10 anos, conheço Jesus há 14 anos, mas ainda preciso mudar muito, 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 muito. Depois que ela falou aí, a Rabi citou algumas coisas, aí eu falei, nossa, mexeu aqui no meu coração. Aí eu estava só no meu pensamento, Jesus, eu preciso ainda mudar muito. Eu não quero ter vários encontros contigo. Hoje eu me arrependo, amanhã eu volto, aí acumula pecado acumulador dentro de você, e você tem que tirar esse pecado que acumula. Ela não acumulou. O único pecado que ela tinha da vida toda, do encontro de, vamos supor, de 10 anos que ela não conhecia Jesus, foi jogado fora. Ela poderia ter voltado, ter acumulado novamente o pecado, ter voltado para a vida, acumulou. Não, ali ela deixou uma transformação genuína acontecer na vida dela. E nós precisamos ter essa mesma atitude que essa mulher, além dela ser uma missionária, foi anunciar que Jesus falou e transformou uma cidade onde era uma cidade de todo mundo não se comunicava, mas ali no momento, na minha concepção, eu acho que houve alguma mudança ali naquela cidade, que eles não se
comunicavam, não se davam. Foi a partir desse encontro, quando a mulher saiu de lá transformada, não acumulando mais pecado, mas libertado. Houve uma libertação, né, do pecado que ela tinha, da vida dela totalmente, mas como ela anunciou a palavra de Deus e ainda transformou outras vidas, tenho certeza que muitas vidas se renderam e conheceram Jesus através dessa mulher. Uma simples mulher que nunca imaginou que esse encontro ia ser um encontro transformador e libertador da vida dela. E nós precisamos ter isso, para nós não mergulhar num poço raso e continuar pecando contra Deus, né? Ai, Deus, eu não peco, peca sim, nós pecamos sim. Pecamos, se nós formos analisar, nós pecamos todas as horas. Nós precisamos da salvação todos os dias. O novo nascimento daquele Nicodemo, eu entendo que quando ele foi entender que o nascimento era nascer, morrer para o mundo e nascer para Deus, é como se fosse Deus disse, olha, você precisa batalhar pela sua salvação todos os dias, Nicodemo, porque hoje você pode nascer para mim, mas amanhã você falhar. Então, eu estou aqui sempre para te perdoar, mas não acumula esse pecado dentro de você, porque vai me separar do amor de Deus. Então, foi isso que eu senti, que eu preciso mudar muito e ter atitude como essa mulher samaritana teve. E a Raabe, ela se entrega na mensagem, parece que ela está dentro da literatura, da história da palavra, é a coisa mais linda. Eu já vi outras vezes ela pregando, realmente sempre ela é assim, é bem emotiva, mas não é por tristeza, é porque ela ama a palavra de Deus, ela fala assim com amor, parece que ela está dentro da história vivendo. Que Deus abençoe a vida aí da Raabe, da sua família, continue usando ela, assim como todas aqui. Meu nome é Dulce e eu sou do Ministério da Igreja Poder de Cristo, sou amiga da Ellie, e aqui eu quero deixar que você esteja orando pelo meu pastor, que está com 99, com o coração entupido das artérias, e ele está no hospital, e ele está vivendo pelo milagre, porque 99% entupido das artérias, e a outra parte da artéria está 80% também entupido. Então, é um milagre. E eu quero que você esteja apresentando ele. É o nosso pastor da igreja, pastor Sérgio, o nome dele. Muito obrigado e desculpa muito a demora. Imagina, Dulce, glória a Deus pela sua vida, obrigada por compartilhar. A Ave realmente é uma bênção, nossa bênção, nosso presente. Ela fala com o coração, com o espírito, edificou muito cada uma de nós. Rabi, você está vendo aí os pedidos de oração para a gente poder apresentar, para você fazer essa oração final aqui. E o pastor Sérgio, como a Dulce pediu, você está aí? Rabi. Ih, gente, cadê ela? Estou aqui. Tá me ouvindo? Agora estou. Você tá vendo os pedidos de oração? Eu estou vendo a partir da mensagem da Thalita. Deixa eu ver, peraí. Tem mais alguma? Antes que eu caí, tive que voltar de novo. Não, é esse mesmo. Quer ver? É o da Luana, né? A respeito da avó do filho dela que está com câncer. O nome dela é Albenita. A Dani está pedindo oração pela recuperação e saúde do netinho dela, o Kevin, e para toda a família. A Dalila está pedindo oração pela vida dela e a vida da família. Deus abençoe os trabalhos do marido, entre com providência no processo. Sair assim em favor dela e agradecer a Deus pela recuperação do sobrinho Kevin, que estava na UTI com bronquiolite. Aí depois tem a Josefa pedindo oração para a família. É todo mundo da mesma família, né? Pelo Kevin. Glória a Deus. E tem aqui a Silvana pedindo oração pela casa, pela família.
Filhos, Portas Abertas, Causas da Justiça, e o pastor Sérgio, que está com essa questão do coração, das veias entupidas, mas eu creio que esse 1% aí é o suficiente para que Deus faça o milagre, e que ele seja um grande testemunho de milagres, de vitória sobrenatural do Senhor, para todos aqueles que estão pedindo por saúde. Então, Rabi, se você quiser, pode fazer a oração final aqui. Tá bom. Tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui em tua presença, Pai. Nós te glorificamos e te exaltamos por esse momento contigo, Senhor. Que o Senhor venha receber, Pai, como oferta agradável a ti. Que essa palavra, Senhor, fique em nossos corações, Pai. E que nós venhamos, Pai Celestial, estar sempre apta, Senhor, a ouvir a tua voz. Senhor, cada mulher que se fez aqui presente, Jesus, trabalha de uma maneira especial. Visita cada pedido de oração, Senhor Jesus. Concernente à saúde, Pai. Senhor, venha, Deus amado, fazer a tua vontade na vida de cada um, Senhor. Venha estar libertando, Senhor, das enfermidades, se assim for o teu querer, Senhor Jesus. Venha estar trazendo, Pai Celestial, a realidade do poço no coração de cada uma dessas pessoas. Jesus, trabalha de maneira especial nas causas na justiça, Senhor. Aquelas que o Senhor tem em vitória, Pai, prepara, Pai, em nome de Jesus. Entra com provisão. Senhor, essas crianças que estão enfermas, Senhor Jesus, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha estender a sua mão, Pai. Nós, muitas vezes, estamos acometidos de doença, Pai Celestial, e nós nem sabemos. Que o Senhor venha, Pai Celestial, curar as doenças que estão em oculto, Senhor. Paz de alma, Senhor. Paz do corpo físico. Deus, visita esse pastor, Senhor, que está com as veias comprometidas. Senhor, a irmã disse que está só com 1%, mas o Senhor é o Deus que faz milagres. Toca na saúde de cada um que precisa desses pedidos de oração, Senhor, em nome de Jesus. Alcança com a tua cura, Senhor, com o teu milagre, com a tua potente mão. Pai, não há nada que o Senhor não possa fazer, Jesus. Venha soprar, Deus amado, cura sobre essas vidas. Venha desentupir essas artérias, Pai Celestial, em nome de Jesus. Venha trazer, Pai Celestial, a realidade de uma vida saudável para cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Pai, essas pessoas que estão com causas na justiça, Senhor, te apresento também as minhas. Deus, intervenha, Senhor, com teu braço forte. Tu és, Senhor, o juiz dos juízes, Senhor, o advogado dos advogados. Pai, intervenha nessas causas, Pai, em nome de Jesus. Traz vitória aos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão agradecendo, Senhor, que o Senhor venha contemplar a gratidão do coração de cada um. Que o Senhor venha continuar manifestando o teu poder, a tua glória, a tua presença no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Todos os pedidos de oração, Senhor, toma nas tuas mãos. Entra com providência, Senhor, porque eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor pode. Não há nada que o Senhor não pode fazer, Senhor. E assim como aqueles 10 leprosos chegaram, aquele leproso chegou diante de ti e disse, Senhor, se o Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu peço nesse momento, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode realizar cada pedido, Jesus. Queira nos abençoar nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Cada uma das minhas irmãs que estiveram aqui, Senhor, recompensa cada uma delas de maneira especial. Visita as suas batalhas, as suas causas, as suas guerras, Senhor, estratégia, sabedoria, Senhor, se revela para cada uma delas. E aquela pessoa, Senhor, que ainda não conseguiu ter a conversa do poço, Jesus, te revela para ela, Senhor, em nome de Jesus. Revela aos nossos corações, Senhor, aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos errando, Senhor, aonde nós necessitamos de ser confrontadas, aonde nós precisamos nos conhecer. Porque quantas vezes nós conhecemos a sogra, o marido, a vizinha, a irmã, a fulano, ciclano e não nos conhecemos, Senhor. Traga para os nossos corações a realidade de quem nós somos, Senhor. Que nós venhamos tirar, Deus amado, dos nossos corações essa figura de boazinha, Deus amado. Essas máscaras que temos carregado, Senhor, e que venhamos ser expostas diante de Ti, Senhor, para sermos curadas, Senhor, não para nossa vergonha, mas para a Tua glória, Senhor. É o que eu te peço. Continua a boa obra, Deus. Continua trabalhando no nosso coração, em nosso caráter, e tudo aquilo que foi liberado contra as nossas vidas. Toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda perturbação enviada, Senhor, que seja neutralizada em nome de Jesus. Toda palavra contrária àquela que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Eu posso contemplar, Senhor, o Senhor entrando com providência, Jesus. Eu não sei para quem é, mas o Senhor manda te dizer que haverá notícia boa, que o Senhor baterá o martelo em teu favor.
E não te esquece do voto que tu fez com o Senhor, quando pediu vitória nesta causa. Não te esquece do voto que o Senhor colocaste diante do Senhor sobre esta causa. O Senhor pega os papéis e sobe para a pilha, para o início da pilha. E o Senhor diz que vai ungir o coração desse juiz. Senhor, visita essa causa no INSS, Pai Celestial. Entra com provisão, Pai, em nome de Jesus. O Senhor entra com providência na saúde, na mente, na alma de mulheres nesta noite. Que assim como aquela mulher estava em situação decadente, do emocional abalado, do emocional escandalizado, da mente conturbada, pessoas que não conseguem dormir direito, pessoas que estão abatidas de alma, pessoas que não vêem sentido na própria vida, pessoas que estão entregues, que qualquer coisa desestabiliza. O Senhor entra hoje com estabilidade na tua mente. O Senhor entra hoje com revelação sobre o que Ele precisa que você faça. Há muitas coisas que o Senhor faz por nós, o Senhor manda te dizer, mas há situações que você precisa se posicionar, mergulhar na palavra, conhecer o Deus que você diz que tem servido. O Senhor sabe que você conhece Ele, o Senhor sabe que você precisa dEle, mas e você? Você tem essa realidade no seu coração. Você sabe quem é o seu pai, você sabe de quem você é filha, você sabe que não há nada impossível para o Senhor manda te perguntar nessa noite, e o Senhor manda te dizer, busca, mergulha na minha palavra, entra no rio, se permita ser curada, ser sarada das feridas, se permita ser restaurada, se permita ser serva, se permita servir. Para de olhar só para o teu próprio umbigo, começa a servir. E enquanto tu serve, eu vou curando. Enquanto tu serve, eu vou restaurando. Enquanto tu serve, eu vou abrindo caminhos. Enquanto tu serve, eu te transformo em um rio. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Senhor, toca na mente, Senhor. Aquelas pessoas que não tinham mais ânimo para ler a palavra, que está sobrevivendo de devocional, de gravação, de YouTube, Senhor Jesus. O Senhor não nos chamou para isso, isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas isso não é igual ao alimento do 1 a 1, a gente e o Espírito Santo. O Senhor está restaurando o desejo de ler a palavra, o Senhor está restaurando o desejo da comunhão. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Muito obrigado pelas tuas bênçãos, muito obrigado pelas palavras, Senhor, muito obrigado pela tua presença em nossa vida, que vocês venham receber cada dia mais e mais do Senhor, que cada dia os nossos corações venham estar em ti, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Receberam aí, hein? Amém, recebi tudo. Glória a Deus, aleluia. Só para testificar, só da igreja, as irmãs, com a paz do nosso Senhor Jesus. Só para testificar a oração da Raabe, hoje eu tenho uma causa na justiça que está se arrastando por 6 anos. Essa causa é uma causa de investigação de paternidade do meu filho mais velho. E hoje eu falei a Deus, porque está aparecendo lá processo despachado, aos conclusão dos despachos, algo assim, já para encerrar. E eu falei, Deus, está chegando o dia de eu entregar o culto de ação de graças, de eu cumprir o meu voto. E eu nem pedi oração sobre essa causa, mas quando a Raabe falou, cumpre aquilo que você prometeu a Deus, na hora eu lembrei, quando eu falei com Deus, e eu falei, Senhor, me mostra como eu tenho que fazer isso. E eu muito, assim, essa palavra foi tão forte, ela muito me afrontou, porque você lembrar daquilo que você viveu lá atrás e você falar assim, Jesus, parecia estar tão esquecido, tantas falhas, tantos erros, mas o Senhor vem, nos afronta, sabe? Mostra, filha, eu me lembro, ainda tá aqui, mas é para curar, é para transformar, é para ser testemunho lá na frente. Eu mudo história ainda, sabe? Eu ainda transformo, eu ainda limpo, eu faço tudo novo, um novo quadro. Mas louvado seja Deus, toda honra e toda glória seja dado no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre.
E era isso, era só para testificar mesmo. Jesus é na vida da Raabe, na vida de cada uma dessas irmãs. Que oração maravilhosa, que palavra maravilhosa, que testemunho maravilhoso. O Senhor se fez presente. Eu creio que o Senhor se fez presente não só na minha vida, mas na vida de cada uma das minhas irmãs. O Senhor falou conosco. Ele não nos despediu de mãos vazias. Saímos daqui com a certeza que o Senhor é conosco, que Ele nos limpa de todo o erro que nós fez e uma nova história Ele escreve para nós nessa noite. E assim eu agradeço a minha oportunidade e amo vocês. Glória a Deus, Luana. Então, em breve tem aí, ó, cumprir voto, culto de ação de graças em nome de Jesus. Toma posse. Não é não? Tem que cumprir. Fez voto, cumpre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, eu creio. Glória a Deus. Meninas, é isso, então. Deus abençoe. Meninas, deixa eu falar só um minutinho. Pode falar. Eu não ouvi, não assisti o seu culto todo, não, eu achei que eu estava no culto, eu estava em outro culto, eu e a Dalila. Nós entramos no culto acho que é a missionária Simone, que é com o mesmo link. E a Dani que ficou mandando mensagem para mim, e eu falando, mandou o Cadu também ligar para mim, e eu falando, mas eu estou no culto. Depois que eu fui olhar, pessoas tudo diferentes. Aí eu já entrei no culto, já estava no finalzinho. Mas eu ouvi a palavra e me tocou muito a oração da Rabi, da irmã Rabi. E amém, Deus seja louvado. E eu mandei também o pedido de oração. É isso, uma boa noite. Amém. Boa noite, José. Obrigada. Que bom que deu tempo, né? De pelo menos pegar a oração. Glória a Deus. Verdade. Eu pensei que eu estava no culto que eu participo, estava em um outro culto, mas eu estava ouvindo a palavra também, a palavra do Senhor. Glória a Deus, é isso mesmo. Estava só em irmãs diferentes. Glória a Deus. O importante é que estava ouvindo a palavra, né? Verdade, verdade. Boa noite. Meninas, então é isso. Boa noite. Fiquem com Deus. Que o Senhor possa conceder uma ótima noite de descanso para todos. A gente se vê segunda-feira que vem e amanhã de manhã no devocional, tá bom? Ó, fiquem com Deus, amo vocês, tá? Beijo. Amém, glória a Deus. Beijo, amém. Deus abençoe.